Oi, pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente está aqui no estúdio da redação de Carta Capital, recebendo um pesquisador, um multiartista, uma das maiores referências da cultura popular brasileira, grande Antônio Nóbrega, mestre Antônio Nóbrega. As pessoas, eu estou admitindo isso pela idade, né? Como eu já estou com 73 anos, é como as pessoas chamaram mestre, aí então, nesse aspecto eu aceito. Antônio Nóbrega, já tem algum tempo que você vem burilando ali um livro com umas ideias sobre cultura popular, que inclusive desmistifica vários assuntos sobre isso, que vem sido cultivado há muito tempo, talvez até de forma proposital. E um desses assuntos diz respeito a essa colocação da cultura popular como algo exótico, nessa manifestação popular, né, do interior do Brasil afora, nesse Brasil profundo, sempre tratado como uma questão isolada, como se não tivesse nenhuma conexão com a cultura atual, nossa, moderna. E eu queria que você explicasse o que acontece, por que a gente tem esse olhar. Queria que você analisasse esse aspecto. Olha, esse livro eu venho já tentando terminá-lo há um bom tempo, né? E ele nasceu justamente dessa minha inquietação em relação a um acervo de cultura, a um universo, a um sistema cultural que eu fui conhecendo, tanto pela experiência prática, quanto pela experiência teórica, né? E fui me dando conta que há um grande vazio em relação à compreensão, né, aos estudos desse universo cultural. E uma das razões que eu associo é ela ter sido colocada dentro do contexto de uma cultura folclórica, né, que é uma palavra de origem europeia, né, uma palavra, no caso do Brasil, quando ela é colocada, ela se torna uma palavra eurocêntrica, né, porque quando a palavra nasce, folclore, não é, o saber do povo, eles delimitavam essa cultura como aquela cultura que estava em vias de desaparecer, não é? Como de fato ela veio praticamente a se extinguir. No caso do Brasil, a cultura chamada do povo, ela esteve longe disso, está longe disso, não é? As pessoas hoje em dia, você vê uma folia de reis, você vê agora perto do Natal, e com a quantidade enorme de grupos se preparam para fazer os giros, né? Você vê o carnaval pernambucano, o carnaval dos Brasis, porque tudo que está presente nesses eventos é considerado de folclórico popular, né? As religiões de matriz africana, veja que absurdo considerar, por exemplo, o candomblé, considerar os orixás de elementos, de entidades folclóricas, né? Então, isso me trouxe uma inquietação, né? E eu comecei, então, a estudar isso e percebi justamente que não era correto adequar esse universo à palavra folclórica, porque o folclore, dentro da visão eurocêntrica, ele separa, né? É aquilo que está se extinguindo, a cultura institucionalizada, oficial, é outra, essa não é, né? E é o que ocorre que terminou que essa cultura também começou a se tornar uma cultura, justamente porque ela era vista como uma cultura excepcional, né, fora do contexto do mundo institucional e oficial da cultura, ela começou a terminar se tornando a própria palavra folclore hoje é usada de uma maneira muito banal, né? A cultura folclore, isso é folclore, isso é uma... Mas por que isso, né? Eu associo isso um pouco porque dentro do folclore, dentro da chamada cultura popular, que na verdade o que a gente chama de folclore é a cultura das camadas populares brasileiras, que nascem de quê? Eu costumo dizer que existe uma cultura popular brasileira e eu contextualizo essa cultura como aquela cujas referências estão na cultura indígena, dos povos indígenas, na cultura dos povos africanos
e algo importante, na cultura das classes desarrendadas de Portugal. Porque é esse segmento português que, ao juntar-se com esses dois segmentos, vão dar origem a um substrato cultural, que a gente pode chamar também de uma corrente de cultura, né? A gente, às vezes, estigmatiza muito a presença portuguesa no sentido geral. Não, o português foi um dominador, não há razões que contradigam isso, não é? Mas a cultura que se forma no Brasil, no seio das classes populares, não é a cultura de extração da aristocracia ou da igreja. É uma cultura que vem dos povos do norte rural português, né? É uma cultura que é herdada das festas solsticiais dos celtas, dos godos, então, que foram cristianizadas. E vem com o quê? Essa cultura vem o quê? Vem com degradados, vem com marinheiros, vem com marceneiros, vem com artesãos. E essa massa de gente é que se junta com os africanos, como eu falei, e cria um corpus cultural, né? Onde está maracatu, onde está capoeira, onde está folia de riso, etc, 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 né? Ocorre também que a cultura folclórica ela foi muito identificada com a mitologia, onde estava o quê? Saci Pererê, Curupira. E isso foi muito, eu acredito isso, é uma apreciação que eu faço, eu acredito que isso ficou muito como elementos identificadores do folclore. Não o folclore que é Saci Pererê, o lobisomem, e o mula sem cabeça, e etc. E, por consequência, quando ele fala de cultura folclore, a gente fala de alguma coisa que é inverossímil, como é o Saci Pererê, como não é? Então, tem para mim que isso também está um pouco no bojo dessa visão que a gente tem de folclore como algo pictório, exótico, não é? Inexistente. Então, tudo isso vem contradizer o que eu acho que é a cultura das camadas populares brasileiras. É um acervo cultural substancioso, né? Dinâmico, né? Que devia ser encarado dentro de outra visão, mas que deu provas da sua vitalidade através de quê? Através de gêneros musicais como o samba, como o baião, como o frevo, como o choro, a literatura de cordel, etc. Ou seja, são pilares, são formas, são estruturas culturais brasileiras que, na verdade, é através delas que a gente identifica o país, né? Você não identifica o Brasil com uma orquestra sinfônica tocando uma sinfonia de Brahms, mas quando você toca um mourão de guerra-peixe, você já encontra ali alguma coisa que já diz respeito a esse país. E uma obra daquela de guerra-peixe só foi feito através dos elementos da rítmica, do melodismo, que foi construído, que foi desenvolvido dentro dessa camada cultural popular, que eu chamo de uma corrente de cultura. Essa camada popular talvez tenha sido o grande empecilho de não ter um reconhecimento, talvez do Estado, ou um reconhecimento do poder, né, dominante, querendo afastar de que a população mais pobre não sabe fazer cultura, ou quando faz de forma exótica, e que isso não é a cultura que deveria ser empregada, não deveria ser a dominante? Bem, e existe esse fato, né? Eu acho que se agregam vários fatos. O primeiro deles, ou um dos mais importantes, é que essa cultura foi veiculada predominantemente pelos negros, né? E a gente sabe a situação dos negros no Brasil, que nunca foi aceita socialmente, muito menos culturalmente, né? Então, por exemplo, se você pega o acervo iconográfico dos textos dos viajantes, dos cronistas, a partir do Império, quando eles veem o batuque, quando eles veem uma dança de negro, eles usam todas as palavras denegridoras. É uma dança desonesta, é uma dança lasciva, é uma dança demoníaca, né?
E se a gente for fazer uma leitura técnica, a questão é o seguinte, é que essas danças tinham um componente que a cultura ocidental não tinha, que era o componente da sincopação, que era uma acentuação no corpo que não era aquela acentuação cométrica, marcial, que a cultura ocidental está habituada, e o corpo acentua dentro de uma concepção diferente, sincopada. Isso para uma pessoa, para um observador de uma cultura ocidental, em que tudo aqui, está entendendo? Aqui não, isso é o demônio, isso é desonesto. Não é? Então, essa é uma das razões, essa cultura ser portadora não só pelos negros, mas pelos mestiços, né, pelos pardos e pelos pobres, pelos homens descalços. Né? Então, isso foi uma grande razão. E você veja o seguinte, quando o Brasil quer se tornar um Brasil branco, quer embranquecer o Brasil, ele começa a propiciar a vinda para o Brasil europeus da Espanha, de alemães, de suíços, depois orientais. Agora imagine esse povo, quando se encontra com os mestiços, com os negros brasileiros fazendo os seus batuques, o que é que esse pessoal achava disso? É a mesma coisa. Né? Então foram uma série de fatores que foram cada vez mais extirpando, olvidando, colocando essa cultura dentro de um limbo, dentro de um lugar que ela não tinha direito a se expandir. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem que ver que essa cultura é uma cultura em desenvolvimento. Quando a gente fala, era uma cultura oral. A cultura ocidental, antes de ser uma cultura letrada, foi uma cultura oral. Os cantos gregorianos eram cantados, passavam de boca a boca. A própria literatura da Idade Média, boa parte dela passava oralmente. Então, a cultura das camadas populares, em grande medida, é oral por o estágio dela. Né? Mas isso não quer dizer, quando dizem uma cultura oral, a gente quase que estigmatiza. Né? E você veja a poesia popular. A poesia popular, por exemplo, nas cantorias, ela é veiculada de modo oral. Mas os mesmos poetas que improvisam verso em suas cantorias têm livros em que se utilizam daquelas formas poéticas escrevendo os seus poemas. Né? Então, é uma cultura também em transição, que está saindo da oralidade para a escrita. Não é? Então, tudo isso faz com que essa cultura precise ser examinada, olhada com mais cuidado, coisa que a academia não fez. Né? Coisa que os centros de cultura não fizeram, as escolas de música fazem também precariamente. Né? Então, eu resolvi escrever um pouco sobre isso para trazer um pouco à tona essa realidade. Né? Fora a influência que essa cultura popular exerce na cultura nossa do dia a dia, que é pouco tratada, né? Quer dizer, o Milton Nascimento tem muito dos batuques mineiros, né? O Gil tem muito do sertanejo, né? Que ele, na vivência dele no interior da Bahia, que ele conviveu com aquela cultura popular, o repentista, enfim, e o Caetano com aquela influência toda afro-baiana. Quer dizer, isso tudo é desconsiderado também, né? Não se conta também a influência dessa cultura popular nos artistas hoje. Exatamente, você citou bem, quer dizer, todos esses artistas, né, a grande tradição da música popular brasileira, da MPB, tem nem um pé, né? Tem o corpo e a alma, as vísceras nessa vertente popular. O que seria da música de Gil, de Caetano, do Chico, de todo mundo, se não houvesse esse elemento presente como referência. Né? Agora, é interessante que a gente consegue facilmente perceber isso na música, né? Mas a gente não percebe isso no caso da dança. Ou percebe isso de uma maneira muito discreta. Assim como a gente tem, por exemplo, a gente tem uma música popular brasileira, tem uma música erudita brasileira, a gente não tem, por exemplo, uma dança brasileira. Esse conceito de dança brasileira é inexistente, porque existe o quê? É a dança folclórica ou a dança dos palcos, que é nutrida a partir de quê? Do contemporâneo e a partir da dança clássica. Aqui tem um jazz, de vez em quando o Flamengo, mas uma dança brasileira
que seja a síntese dos nossos acervos, né? do acervo afro-índio brasileiro, né? Quer dizer, eu às vezes até me insurjo um pouco quanto é o conceito de afro-brasileiro, porque eu acho que toda a produção estética brasileira é afro-brasileira. Então, se a gente delimita algumas, a gente, por exemplo, o frevo é afro-brasileiro, porque o frevo, a rítmica do frevo é uma rítmica que vem da pulsação do batuque. Essa é a batida da caixa, não é? Então, é afro-brasileiro, mas às vezes não é considerado, se considera afro-brasileiro como os batuques, as danças de proveniência do orixá. Não, o cavalo marinho, o bumbo meu boi, é afro-brasileiro. Eu diria que são afro-indígena e ibero-brasileiros, do mundo cultural popular, se diga lá, não é? Que são dois universos. Existe uma corrente de cultura chamada de popular, e existe uma outra corrente que a gente chama de erudita, mas na verdade o conceito de erudito também é precário para utilizar, porque uma cultura popular, se eu fazer aqui, se eu disser o seguinte, meu amigo, na própria universidade, me fale o que é um galope à beira-mar. Provavelmente muitas pessoas do culto de letra vão ignorar. Uma estrofe formada de versos de 11 sílabas, que rimam primeiro com o quarto e o quinto, o segundo com o terceiro, o sexto e o sétimo com o décimo, o oitavo e o nono entre si, que tem uma prosódia em que se acentua o segundo, o quinto e o 11º verso. Então, é uma forma, é uma estrutura tão erudita quanto o soneto. Então, você dizer que a cultura popular não é erudita, o que é erudição? Erudição é um estágio superior ao rude. É apenas isso, ex-erudito, vem dessa palavra, ou seja, é uma palavra que não é rude. Então, os graus da erudição são variáveis. Quando é que uma pessoa começa a ser erudito? Não existe, é um conhecimento um pouco mais elevado em relação a um outro. Então, a cultura popular também é erudita. Então, o que eu vejo é o seguinte, existe aqui uma corrente de cultura de base ocidental, e é a cultura de base ocidental que frequenta nossas academias de música, nossa universidade, nossas escolas, tudo isso, todo o nosso padrão cultural é institucionalizado e oficializada, e existe uma outra popular que não é oficializada e aqui e acolá é institucionalizada, né? Então, eu acho que as academias, quer dizer, os centros difusores de cultura, deviam ficar atentos a essa realidade, né? Coisa que, por exemplo, quando os estudiosos europeus, principalmente os franceses, vieram ao Brasil, foram capazes de ver. Você vê um Pierre Verger, né? Você vê um Roger Bastide, você vê um Levi Strauss. Esse cara tinha um conhecimento teórico, mas foram para quê? Foram para campo. Foram estudar o campo. E o Brasil popular, a gente não vai estudar pelas declarações dos seus filósofos, dos seus mestres. Não, porque isso não está escrito. E talvez até é pouco existente. Você tem de ir no lugar, você tem que sair da sua cadeirinha, para o campo, para entender, né? E isso não foi feito, não está sendo feito, deveria ser feito. Outra questão que você desmistifica, né, que creio que você também vai incluir no livro, é falando da unidade da cultura popular brasileira. Você diz que ela é diversa, mas existem muitas similaridades entre elas, né? Como é o caso do tambor de crioulo de Maranhão, que teria muitas mais semelhanças do que diferenças, com, por exemplo, com o jongo do Rio de Janeiro, né, o carimbó do Pará. Isso. Eu queria que você comentasse essa sua visão, que a cultura popular brasileira tem muito mais similitudes, muito mais similaridades, né? Que diferenças. Eu acho que as diferenças são, não diria residuais, mas elas são de menor importância do que a presença unitária. Eu acho que eu concebo, né, pelo que você diz também, eu acredito, que é uma diversidade com unidade, ou a unidade com diversidade. E isso pelo fato do seguinte, dentro da minha investigação, 75% dos negros que vieram para o Brasil, praticamente até o Império, os 3 primeiros séculos, foram dos povos banto, Congo Angola. Ou seja, a África Central, ela tem no Banta, uma presença muito forte, né? São cosmologias, religiosidades, a língua,
né? Ou as línguas que vieram do Banto. Então, isso foi um fator de unidade pela cultura africana que, a partir dada pelos ciclos econômicos, inclusive. Por exemplo, na extração canavieira, a maioria dos negros que foram enviados para lá foram bantos. Na mineração, a mesma coisa. No café, a mesma coisa, né? A presença indígena tupi foi avassaladora. Tomavam conta de toda a costa do litoral, como se diz, do Oiapoque ao Chuí, né? E a presença rural portuguesa também foi acachapante, principalmente do norte português. Então, é esse conjunto de grupos étnicos e culturais que vão criar uma cultura com unidade, porque quando os ciclos econômicos se exauriam, por exemplo, a extração canavieira, o que é que se fazia com os escravizados? Se vendia, se mandava para, por exemplo, a região da mineração. Esse homem, além de levar as marcas brutais no seu corpo, da vida na cana, da extração canavieira, levavam também as marcas de uma cultura que se forjava e que se ia encontrar com outros bantos que traziam um universo de cultura muito próximo. Então foi se criando um lastro, um humus de cultura com unidade, né? E como eu disse a você, nem os brancos que vieram posteriormente da tentativa de branquear trouxeram qualquer aporte para isso. Olha, não há qualquer presença na cultura do povo brasileiro de elemento suíço, elemento italiano, elemento alemão. Não, os elementos são cultura negra, de base banto, cultura, sobretudo, tupi e das classes populares portuguesas. Isso criou se cozinhou dentro do mundo cultural popular, dentro das classes periféricas, marginais, uma cultura que deu essa unidade. Então, quando a gente vê, por exemplo, um carimbó, como você falou, quando a gente tambor de crioula, como é que a gente percebe essa unidade? Então, é a unidade técnica que a gente percebe. Primeiro, são tocados com tambores de mão. Os tambores tocados com aquidavi, com baquetas, são de procedência iorubá, que vieram para a Bahia, para Salvador, depois do 1800, e que não tem uma presença nessa cultura. Então, são os tambores de mão, normalmente 3, que é da cultura banto. Um outro elemento, os cantos em quadra, 7 silábicas, que já é uma presença ibérica. Uma presença importantíssima, a umbigada, ou a insinuação dela. Então, esses 3 elementos estão presentes no batuque de Piracicaba, no coco de roda, no tambor de crioula, no tambor de crioula chama até de punga, no coco de zambê, das formas mais variadas, às vezes dissimuladas, mas esses elementos estão presentes. Então, isso é uma prova técnica de que há uma unidade que subjaz a diversidade. Essa diversidade muitas vezes é dada pelo nome, né? Por que tambor de crioula aqui? Porque coco de zambê, né? Zambê é o nome do instrumento, o coco é o nome do ritmo. Às vezes as pessoas perguntam, mas olha, o tambor de crioula é só dançado por mulher, enquanto que o de Piracicaba é homem e mulher. Aí você conversa com uma coureira daquela, a gente pergunta, mas por que o homem não dança? O homem dava muito trabalho, bebia muito, aí a gente botou para correr. Então, quer dizer, é um fato residual, né? Na verdade, a umbigada é um ato de encontro da pelvis do homem e da mulher por ser parte de um rito de fecundidade. Então, aquilo é trazido pelos bantos, né? No Brasil, ele perde o seu significado e fica apenas um ato coreográfico, né? Mais presente, fica uma lembrança. Entendi. Mas permanecem todos esses elementos. Então, quer dizer, isso deu uma unidade dentro da diversidade que existe semelhante a quê? No Bumba Meu Boi, cuja unidade é dada pelos tiradores de reis, né? Ou as folias de reis, que também está... As congadas é uma terceira família, que também tem unidade. Existe congada chamada aquele Congo, chamada de maracatu, chamada de cambinda, por todo o Brasil, né? Então, isso é um fato muito, muito interessante, né? Porque, diferentemente pensa, nós temos uma unidade cultural popular, não é? E eu acho uma pena a gente não fazer uso dessa unidade, né? Foi por conta dessa unidade que existe samba, que existe baião. Quer dizer, o que é o samba?
O samba é uma forma, é uma célula rítmica trazido pelos negros do recôncavo que se encontram com a dinâmica do Rio, se misturam também com o jongo e dão no samba. Mas você veja, a base está tudo ali. Entendi. É tudo unido, tudo faz parte do mesmo universo. Essa ideia de dispersão também é para... Também está dentro do mesmo problema de ser exótico, né? Quer dizer, tentando separar as coisas para não criar quando você dispersa, você perde a força também, né? E o Brasil tem uma coisa assim que eu fico assim, é você falar às vezes de unidade, falar de alguma coisa em que o espírito, vamos dizer, de ordenação, de estrutura, fazer um elogio desses conceitos, parece que agride um pouco certa parcela da intelectualidade brasileira, né? Eu sinto, às vezes, em certa parcela da intelectualidade brasileira, um elogio excessivo ao desordenado, ao anárquico, não é? E que isso vem muito com o mundo de Oswald de Andrade, né, da antropofagia, que tem sua razão, tem sua verdade, mas o Brasil não é só isso, né? Mas de Andrade traz um outro lado, por incrível que pareça, né? Mas tem uma frase até muito exuberante dele, que ele disse que o Brasil devia aprender um pouco era com a Alemanha, nesse momento, porque ele acha que a gente pode se perder muito no contexto do país da geleia geral, no país do jeitinho, no país, é o país do samba, é o país, né? Então, tudo são elementos que faz parte, sim, da nossa natureza, mas eu acho que a gente está precisando de alguma coisa que reúna também, né? Que junte os pedaços, porque senão a gente fica sempre essa coisa meio fragmentária, né? Então, nesse sentido, eu acho que se a gente, no caso da dança, por exemplo, no caso do teatro, eu acho que a gente teria tudo para ter um teatro tão diverso quanto comunidade. Um teatro que fosse tão popular, né, tanto popular, quanto, ao mesmo tempo, um teatro também requintado, sofisticado, né? E eu acho que o que daria isso seria se a gente aprendesse com essa unidade que subjaz no Brasil, né? Por exemplo, tem peças teatrais que eu vejo aqui em São Paulo, se você for apresentar no Juazeiro, o pessoal vai entrar lá e não vai entender nada. Ao mesmo tempo, se você traz um rezado, vai apresentar aqui na sala, coisa, a pessoa não vai entender nada, né? Eu digo, mas, Bola, assim, tem uma unidade disso, por que é que a gente não cria um teatro que seja legível tanto aqui quanto lá, sem ter esses elementos da unidade, né? Mas parece que isso não soa em relação ao país. Nóbrega, você pretende trazer para o seu livro, esse livro aí que a gente espera que saia em breve, essa questão da literatura de cordel? Você tem um acervo, né, um acervo brincante de literatura de cordel, tem lá 6.000 obras, né, muita coisa. E a literatura de cordel tem uma história bastante interessante, né, remete lá ao século XVIII, que é uma história do Brasil contada e, paralelamente, a história oficial que a gente conhece, né, que foi escrita pelos colonizadores ou pela elite pensante, né, e não a visão popular que você é capaz de descobrir nessa literatura de cordel. Eu queria que você colocasse essa importância. Como é que você conecta essa literatura de cordel com a cultura? Bem, primeiro eu falo um pouquinho dessa cordelteca, né? Ou melhor, dos cordéis que eu tenho, que desde o momento em que eu fui convidado para integrar o Quinteto Armorial, dirigido, né, coordenado por Ariano, que eu me interessei em conhecer, né, o que eu chamo de mundo cultural popular. E dentro desse universo estava a literatura de cordel, e eu comecei então a reunir folhetos nas minhas viagens. Recife era uma cidade ainda cuja difusão dessa literatura era muito forte através do Mercado de São José. No Mercado de São José tinha sempre um folheteiro vendendo, né? E eu fui reunindo folhetos antigos, inclusive. E, certa feita, eu consegui também ampliar essa minha coleção por uma compra que eu fiz de um jornalista que talvez você tenha ouvido falar, que faleceu até há pouco tempo, o Luiz Ernesto Caval, né? Então, ele era um apaixonado também pelas coisas do Nordeste. Sempre que viajava, ele comprava
folhetos. E ele era bem mais, um homem de faleceu há poucos anos, com 90 anos, né? Então ele é mais velho do que eu. Então ele tinha folhetos muito interessantes, muito antigos, e tinha folhetos portugueses, né? E já morava eu aqui em São Paulo, um amigo dele, quando ele me liga dizendo que ia vender, porque estava precisando de... o dinheiro era muito bom que eu ofereci pela coleção, mas ele não quis vender sem me perguntar antes se eu não queria comprar, né? Era um comprador de uma universidade europeia. Aí eu disse, homem, você não vai vender de jeito nenhum. Aí adquiri, e aí me fiquei com uma coleção muito boa, porque juntava aqueles que eu tinha com o dele, né? E aí, então, posteriormente, no Brincante, a gente criou, então, a Cordeoteca, ela foi organizada pela Marina Nabuco, que já tinha ajudado a criação de um arquivo de cordel no IEB, né? E é uma coleção realmente muito interessante. Dizendo isso, então, o meu interesse pela literatura de cordel, ele tem duas vertentes. Primeiro, porque o fato da literatura de cordel como objeto estético, ele é muito interessante, né? Ele conta uma história através de formas poéticas variadas, sextilha, cetília, décima de 7 sílabas, e aí já traz uma herança cultural muito interessante. E a própria forma, por exemplo, para a arte dramática, eu acho muito interessante você ver um folheteiro, por exemplo, recitando um folheto, né? Ou seja, ele conta uma história através de versos, através da prosódia do verso. Então, meu interesse começa a partir disso, né? Mas, a partir disso, eu fui começando a me envolver com o caráter das histórias, né? E você vê que a literatura de cordel, ela representou para o homem do sertão o que era o jornal da época, e o que é, de certa forma, para hoje, é a internet. Era um pouco a inteligência artificial, tinha um pouco de tudo. Era um homem do campo que não tinha acesso nem fisicamente ao jornal, nem sabia ler. E, às vezes, uma pessoa da família comprava um folheto, reunia as pessoas da casa e lia aquele fato. E aí informava aquelas pessoas. A literatura, ela começa sendo transportando para o verso histórias que vinha dentro de livretos que não eram livretos como são da literatura de cordel, que começaram a vir para o Brasil quando a tipografia começou, a partir da família real, vir para cá. Quando a tipografia começou a ser permitida, então, aquelas tipografias, as primeiras delas, que eram utilizadas nos jornais, que começaram a mudar para a linotipia, não é? Então, esses folheteiros adquiriram, e então eles redigiam essas primeiras histórias, e depois começaram a ser cronistas da realidade. E cronistas e o quê? Intérpretes. Então, é nisso que é muito importante, que eu acho que você acentua, que é através dessa literatura que a gente pode ler o povo brasileiro, o pensamento, a ideologia, como é que as notícias chegavam e aquele homem traduzia e passava para ele, né? Então tem de tudo, tem a morte de Getúlio Vargas, tem o jogo de futebol da Copa, o que você pensar. É uma grande enciclopédia de assuntos os mais variados, né? E mitos, não é? Histórias engraçadas, né? E está viva ainda hoje, né? Mas ela é viva dentro de um contexto muito particular, né? Mas é isso. A literatura cordel, ela é um representante muito forte ainda da visão do povo brasileiro. Legal. Nóbrega, em 2026 você vai se centrar aí nesse projeto editorial, nesse livro. Como é que vai ser? O Instituto Brincante está aí também, está sempre ativo. Já vi que você está convocando lá para novas turmas, mas enfim, como é que vai ser 2026? Bem, eu primeiro termino o 2025 com uma apresentação com a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, né? Eu tenho uma participação de uma pessoa muito querida, que é a Juliana Linhares, né? Vai cantar comigo lá. Então, eu fecho esse ano. E o que eu estou me programando, principalmente, é a conclusão desse trabalho, né? Porque ele já está muito longe, há muito tempo que eu venho trabalhando, e, na verdade, cada tema que eu
que eu me dedico a escrever, né, são vários temas dentro desse contexto, eles são temas que me puxam para aprofundá-los. Eu tenho que dar um basta. Escrever esse livro há 5 anos teria sido mais fácil, mas nesse momento agora ele é mais difícil, né? Porque a nossa capacidade de compreensão do contexto da cultura popular ampliou-se, né? E a gente tem que escrever com mais profundidade, né? Então é isso essa é a minha meta nesse ano que vem. Mas eu tenho certeza que esse livro aí vai ser de uma relevância enorme pela sua experiência, sua vivência, né? Todo o seu lado de pesquisador, né? De conhecedor da cultura popular, interesse na cultura popular. Então a gente vai aguardar isso ansioso. Esse seu livro, você vai ter que escrever esse livro, Nóbrega. Não, terminar tenho. o quanto antes. Ele está me dando um pouco de ansiedade e às vezes eu digo, rapaz, esse livro ou ele vai ser bem recebido ou vou ser considerado um grande impostor. Nada disso, não vai ser não. Eu queria agradecer aqui a presença do multiartista, pesquisador, como eu já citei, né? E o mestre, Antônio. Tá Muito bom. obrigado, Antônio Nóbrega. Tá bom, muito obrigado mais uma vez aí pelo seu convite. Você é sempre muito generoso aqui em me chamar aqui, muito atencioso com o meu trabalho, viu? E assim que eu lançando o livro, eu virei aqui com o máximo prazer para lhe entregar um em mãos aqui, com muito gosto.